que chamou bastante atenção essa semana aí é essa bebida adulterada, cara. Adulterada com metanol, né? Essas bebidas aí, inclusive, mataram pessoas, não é? São 22 episódios registrados com intoxicação por metanol aqui em São Paulo. E tem uma morte confirmada. E tu viu os bares todos se manifestando, falando, soltando nota no Instagram, dizendo que não, aqui é tudo certinho, tudo homologado, chega com lacre, não sei o que e tal. Tem um envolvimento do PCC nessa história também, não tem? Será? O governador descartou, né? Agora, é uma coisa triste, né? Porque é uma espécie de retrato do Brasil. Primeiro, da parte individual. Eu vi um dono de um bar, coitado, ele chorando, ele estava emocionado mesmo, dizendo que não queria matar ninguém, que não era a intenção dele, que só queria servir os clientes. Tem o bar dele tá lá há 30, não sei quantos anos funcionando. E aí, quando foi perguntado se ele compra bebida com nota fiscal, ele disse que não. Quer dizer, ele compra então no mercado paralelo e provavelmente por isso está passando por essa situação. Quer dizer, não era de fato a intenção dele, mas ele vive dentro de um sistema, de um país em que existe o funcionamento legal, que é muito complicado mesmo, e existe o funcionamento paralelo. E ele se adapta a essa realidade e agora está colhendo os frutos disso sem a menor intenção de ter feito mal a ninguém. No sentido da notícia em si, no Brasil parece que a gente vive eternamente a teoria do eterno retorno, né? Quer dizer, a gente aqui em São Paulo está falando de crise hídrica agora, meu irmão. Porra, a gente passou por uma crise dramática em 2014. Lá se foram 10 anos, né? E a gente se perguntava, porra, se acontecer de novo, será que a gente vai ter que tomar banho em cima de bacia, usar água para dar descarga, né? Brigar com o vizinho que está lavando? E daqui a pouco vai começar a acontecer isso, porque a gente não se preparou. No caso do metanol, isso já aconteceu. 99, na Bahia, 35 mortos. Em 1990, também na Bahia, 2 cidades ali perto de Salvador, se não me engano, ali foram 4 mortos. Teve o escândalo do Bombeirinho, em São Paulo, em 1992, ali também pessoas morreram no ABC. Quer dizer, são coisas que acontecem frequentemente. Na época também houve a suspeita de participação de crime organizado, enfim, de algo que foi deliberadamente produzido. E agora, de novo, quer dizer, a gente não aprende com nossos erros. Mas eu achei que o governador foi muito... já passo a bola para o Marco aqui. Ele foi muito apressado em dizer que não há participação do crime organizado. Quer dizer, ok, o PCC virou uma espécie de grife do crime, né? Sempre o PCC. E tem estudos que mostram que se você coloca o PCC na manchete, ela vai ser mais lida, ela vai ser mais clicada, ela vai gerar mais interesse. Então, foi o PCC. Eu concordo que ele tem que ser cauteloso, mas acho que não dá para descartar nada num momento como esse. E essa notícia aí, ela chega de um jeito que meio destruindo, porque o jeito a pessoa morrer é muito... Morrer por tomar um drink. O cara foi curtir e tomou um drink e morreu. Eu gosto sempre de lembrar um pouquinho da ineficiência do Estado nos setores onde ele se propõe oferecer sempre segurança. A grande discussão do século XX não é a liberdade de expressão, do século XXI não é liberdade de expressão, e o discurso não é proteger e preservar a segurança e rigidez sanitária das pessoas, e você vê que tem um aparato burocrático carésimo aqui no Brasil, que só aumenta, só fica mais caro e mais pesado para o pagador de imposto, e a contrapartida, ela precisa ser questionada, né? Porque a gente não pode banalizar mortes em decorrência do quê? É do mercado informal? É do mercado formal? Independentemente da resposta, eu sei porque as pessoas vão para a informalidade, eu sei que tem gente na informalidade que não está intoxicando bebida ou envenenando bebida, mas ao mesmo tempo o Brasil é um país que empurra as pessoas para a informalidade, ele empurra as pessoas para situações absurdas. A gente está vendo a discussão de uberização pelo Fachin no Supremo Tribunal Federal. Essa é a maior prova disso, é querer empurrar as pessoas para a ilegalidade o tempo todo, para colocar o Estado mais e mais dentro da vida delas. Então, eu não sei, eu fico me perguntando sobre aqui não só a questão policial, mas os órgãos que deveriam funcionar, eles estão trabalhando para isso, eles são eficientes o suficiente, porque é muito fácil você ficar sempre defendendo colocar mais dinheiro no Estado para ver se melhora, né? E a história provou, e é engraçado que o Megali falou isso, a gente não aprende com os erros, parece, né? Então a gente tem que saber depurar o erro e ir até o final para resolvê-lo de fato. Como tu disse, como o Megali falou, que isso daqui não é a primeira vez que acontece no Brasil, né? Mas assim, tem isso que você falou, de a gente costuma
dizer que é do PCC, porque dá mais clique, porque meio que tudo que acontece, é tipo o diabo, tudo a gente joga. E assim, provavelmente tem alguma coisa ali também, né? Mas o que tu tá falando, Marco, de que o Brasil empurra as pessoas para ilegalidade, você quer dizer que empreender no Brasil é muito difícil? Do que você está falando? Dos impostos? Jornalismo hoje é uma atividade ilícita, se você não compõe a macroestrutura do regime, a micro ou macroestrutura do regime. Eu sou um jornalista independente e eu vejo amigos meus que são até hoje perseguidos, e canais que foram derrubados, e canais que são derrubados. Isso continua. A Pagar.me, ela rescindiu unilateralmente o contrato com a minha empresa porque considerou atividade de alto risco. Você acredita nisso? Não. Meio de pagamento. Eu já tomei uma dessas também. Então, quer dizer, existe uma... O que é atividade? Eu entendi. Atividade de alto risco? O meio de pagamento, que eu tenho o fiodiário.com, é um canal de assinatura, é tipo uma plataforma de streaming, né? Com conteúdos nossos, documentários e tudo. E do nada eu recebi um e-mail, a rescisão unilateral, ou seja, eles decidiram rescindir o contrato, usaram as cláusulas e falaram porque nós identificamos no sistema que vocês exercem atividade de alto risco. E conversando hoje com a gerente lá, foi colocado uma espécie de gerente para fazer curadoria do conteúdo. É mesmo? Para ajudar e falar, vamos ver o que é alto risco, né? Vamos ver. Marco, o que você fala tanto, né? Eu acompanhei o seu canal, não tem nada demais, mas se você critica acerbamente ou assertivamente o Supremo Tribunal Federal, você vira alvo de uma coisa muito estranha. A gente descobriu que era essa coisa estranha recentemente com o Tagliaferro, há alguns meses com o Tagliaferro, mais, né, ano. E agora a gente vê, será que tem mais Tagliaferros aí? O que está acontecendo? Porque o regime está fechando, assim, essa é a questão. E a oposição no Brasil hoje tem sido criminalizada. E inclusive aconteceu aí, o Tagliaferro não tá muito bem, não, né? Ele foi detido, parece que houve uma espécie de cautelar da polícia italiana. Vamos dizer para nossa audiência quem é Tagliaferro? Tagliaferro era assessor do que veio a se tornar o órgão de combate à desinformação, Centro Integrado de Combate à Desinformação e Defesa da Democracia, um negócio chamado CIED. Antes era uma assessoria especial de combate à desinformação no TSE, e ele era o cara que ficava nas redes sociais pegando links, pegando as comunicações que aconteciam nas redes sociais de caguetas, de X9s, pegando esses dados, pegando esses links, pegando esses perfis do Constantino, do Paulo Figueiredo, do Alan dos Santos e encaminhando todos para o juiz auxiliar, o Ayrton Vieira, lá do gabinete do Alexandre de Moraes, para eles fazerem aqueles enquadramentos numa relação totalmente ilícita e criminosa entre Supremo Tribunal Federal e TSE. E eles fizeram isso ostensivamente por um período que envolveu até depois da eleição, até maio do ano de 2023. E por que o Tagliaferro foi detido? Existe um pedido de extradição dele que está sendo cumprido na Itália. Então, ele foi notificado para ficar na comarca, ele não pode se ausentar da comarca e ele vai ter que responder agora pelo processo de extradição dentro da Itália. Mas ele é procurado na Itália por quê? Veio do Alexandre de Moraes o pedido. Entendi. É o pedido de extradição só. Eu ainda não tenho mais referência sobre o processo que está vinculado a ele. E ele se tornou conhecido provavelmente ele tem a ver com... E é estranho isso, tá? Porque eu não lembro do Tagliaferro responder a ação penal, tá? Ele foi demitido porque ele é suspeito de ter agredido a esposa, né? Não, isso daí já foi desmentido também. Foi desmentido? Foi, recentemente, inclusive. O Tagliaferro postou em todas as redes sociais, isso daí foi arquivado. Essa história foi totalmente mas a demissão dele foi por essa causa, né? A demissão foi. E parece que é isso que gerou... né? Entendi. O Tagliaferro vai falar que também ele estava buscando sempre mais para provar nessa cadeia de provas que ele montou contra o Alexandre. Então ele foi se deixando envolver. É a versão que o Tagliaferro costuma trazer. E agora ele é o maior denunciante fora do Brasil dos crimes que o Moraes cometeu, uma vez que ele estava, inclusive, dentro da assessoria do Moraes, participando de todo o estratagema. E a imprensa não noticia isso. É impressionante, pelo menos... com a ostensividade e a gravidade dos fatos, eu acho que isso deveria ser muito mais noticiado, deveria estar na manchete de todos os jornais, Folha, Estadão, e isso, infelizmente, é escondido.
Entendi. Mas é porque quando houve, por exemplo, a Vaza Jato, estavam ali as mensagens, né, do Moro com o Dallagnol, estava tudo ali, né, para todo mundo ver as combinações entre os dois. No caso do Taliaferro, eu trabalho na Band News, a gente noticia frequentemente todas as informações relativas a ele, mas é a palavra dele, por enquanto, né? Por enquanto, tem que ter uma investigação, a gente tem que saber exatamente o que há de verdade ali, mas por enquanto é uma pessoa acusando outra. É que eu não gosto, Megali, de fazer essa falsa equivalência. Eu considero uma falsa equivalência, eu considero, inclusive, aquilo que gerou a conclusão do Supremo Tribunal Federal de que o Moro não era imparcial e que ele não agia de maneira imparcial. Eu acho... E eu tenho 1 milhão de problemas com o Moro, tá? Eu acho o Moro um traidor safado. Tá. Mas a questão não dá para fazer essa falsa... Eu considero uma falsa equivalência vaza-jato e o que veio daquelas mensagens, o que você pode extrair daquela mensagem. Uma ou outra conversa ali que, né, não deveria estar. Aqui a gente está vendo uma organização criminosa no seio do Supremo Tribunal Federal, com juiz auxiliar, com print, com documento que ele fez. Ele fez a cadeia probatória disso e mandou para as cortes internacionais, mandou aqui para a Câmara de Deputados, mandou para o Senado. Ele mandou para todo mundo, o Tagliaferro. E aqui ele está expondo um regime persecutório. É o regime persecutório. Pega ele, agora pega ela. Carla Zambelli, pega ela. Qual post? Pegou o post dela? O cara tá enchendo o saco aqui, irmão. E assim, é uma coisa que espanta, porque acho que há 5 minutos atrás a gente tava falando de PCC e narcotráfico, e o Brasil sim virou e tá num processo de degradação de narcoestado, e a gente tá o quê? Passando pano pra TSE em conluio com o Supremo, numa atividade persecutória de rede social de oposição. Então eu tenho prioridades. Eu acho que as pessoas têm que ter prioridades. A gente precisa enfrentar esse narcoestado, mas antes acabar com também o regime de perseguição que existe, porque é patético isso. O Alexandre de Moraes, se tivesse um pingo de vergonha na cara, teria renunciado faz tempo e já estaria sofrendo ação penal no primeiro grau de jurisdição. A gente meio que se acostumou com essa espécie de inércia tosca, lazarenta que a gente está vivendo. É uma coisa horrorosa isso. Mas quem tem que fazer alguma coisa é os caras cara do Senado, é a galera de lá. E a gente na comunicação, né? Expor o tamanho da gravidade. Porque o meu ponto é esse. Para mim não adianta só expor. Quando o negócio é absolutamente escandaloso, o negócio tem que ganhar um fôlego midiático, acho que 100 vezes maior do que ganhou. 1000 vezes maior do que ele ganhou aqui no Brasil. Isso é escândalo. Tagliaferro tá abrindo um negócio que vai no coração do Poder Judiciário, do Estado de Direito brasileiro. Esquece democrático, eles não tiveram voto. Quando eu discuto ministro do Supremo, eu não discuto democracia. Eu discuto atividade burocrática jurisdicional do Estado. Mas, ô Marco, eu concordo com você que o Alexandre de Moraes tem um perfil autoritário, sempre teve. Desde que foi presidente da CET aqui em São Paulo, quando ele tinha cabelo ainda. Ele sempre foi um cara autoritário, ele tem esse perfil e eu concordo que ele ultrapassou a linha do razoável, a linha da legalidade algumas vezes nesse processo dos últimos anos. Agora, essas pessoas que você citou aí, que estão sendo supostamente perseguidas, você estuda muito mais os métodos do Alexandre do que eu, mas o que eu vejo é a Carla Zambelli invadindo o site do TJ, ela fez isso, o STJ. Eu vi o Paulo Figueiredo usando o microfone de uma rádio para defender um golpe de Estado, né, e dando nomes de generais que ele considerava melancia, que eram verde por dentro e vermelho por fora. Eu vi o Rodrigo Constantino fazer um discurso anti-vacina, quer dizer, uma sabotagem contra o sistema de vacinação e a saúde pública. Eu vejo essas pessoas cometendo crimes usando o microfone. Megali, tudo que você falou eu faço e eu vou continuar fazendo, e tecnicamente, que talvez você não tenha me conhecido ainda, mas eu falei tudo isso na Jovem Pan, repito isso até hoje, continuo falando. Hoje está mais do que provado para o mundo inteiro que houve uma campanha criminosa de vacinação compulsória das pessoas de maneira completamente experimental. Qualquer médico que se presta e se digna a exercer de fato o juramento de Hipócrates vai expor isso para você. E é um negócio que não virou nem nota de rodapé. Pfizer admitindo culpa, todas as Big Pharmas admitindo culpa e fazendo acordo agora com o governo Trump.
por conta desse escândalo que foi esse período onde a gente cultivou proto-ditadores de cidades, assim, os caras prendendo o nego que tava no mar, né? Então, eu sou contra isso, eu sou contra tudo que é compulsório, ainda mais em grau experimental, vindo de um estado alarmista. Totalmente contra. Odeio essa ideia estatizante de que tem um burocrata falando em meu nome o que eu tenho que espetar dentro de mim. Deus me livre. Isso daí é filme de terror. É um cara que não te conhece, você paga o salário dele e ele fala que você tem que espetar dentro de você. Deus me livre um negócio desse. Beleza. Golpe de Estado, não. 142. 142 está na Constituição e eu adoro a Constituição, que o Alexandre de Moraes odeia. Ele, o Gilmar Mendes, o Barroso, eles odeiam a Constituição, tanto que existe um movimento chamado neoconstitucionalismo, onde você reinventa a Constituição a partir da sua interpretação. Então, essa daí também, 142 está lá na Constituição, é sim parar um carro, é sim pegar as forças do Exército, parar lá. Quem que está cometendo abuso nessa zona aqui? Por que o presidente do Senado está prevaricando? Por que esse cara não pega o sancionado do Alexandre de Moraes e prende esse cara? Por que ninguém prende? Por que a gente tem esse negócio com a impunidade? Por que o cara que é ministro tem que ser impune? Por que os caras não fazem nada, então? Por que os caras votaram contra, por exemplo, o sistema está colapsado. E o mecanismo do 142 é um mecanismo de descompressão de um sistema que vai colapsar e já está colapsado em si. O Supremo Tribunal Federal é o buraco negro que colapsou o sistema em si. Ele devorou o sistema. Então, o que a gente vai fazer com esse negócio? Esse fenômeno que ninguém nunca soube antes como segurar uma autoridade. Porque presidente sempre teve freio. Era o Congresso. E o mesmo Congresso que no Senado deveria frear o Supremo não consegue porque está cooptado. Então, sim, a gente precisa trabalhar essa pauta porque o Tagliaferro está sendo escondido. E a gente não pode permitir que um denunciante agora se torne denunciado de um sancionado pela lei Magnitsky. Né? E está vindo mais Magnitsky ainda. Se a galera não entendeu o que é a lei Magnitsky, então continuem defendendo o Alexandre de Moraes e continuem fazendo o que vocês estão fazendo. Eu acho que a gente já tem que ir na reunião com o Trump, tem que xingar todo mundo, tem que ir com o lenço da Palestina, o lenço do... Palestina uma ova, o lenço do Hamas, tem que ir lá, tem que fazer a balbúrdia que eles querem, porque o Departamento de Estado americano vai continuar aplicando o Magnitsky até chegar à sanção secundária. Sanção secundária é bigorna da realidade, para quem está dormindo, para investidor do Banco do Brasil. E tomara que venha. E tomara que o Banco do Brasil colapse e desmorone e perca todo o valor de mercado dele. Tomara. Você vai acabar com a porque é a única forma de você olhar para uma situação e falar: ah, é real! É real! O sancionado tá do lado de narcotraficante ditador! É real! É real! O Paulo Figueiredo não tá zoando, não! É real! O Eduardo Bolsonaro não foi fritar hambúrguer só lá, não. É real. É real. Parabéns. Bem-vindo ao reino da realidade. Como a gente pode reconversar? Vamos retomar a nossa conversa agora do ponto zero. Entende?